Já, antes de falar de criatividade, eu gosto de falar de uma outra coisa que, na verdade, é a antítese da criatividade, mas é tão importante quanto, que é o padrão. Vocês sabiam que quanto custa para o nosso organismo pensar, em termos energéticos? 25%. 25% da nossa energia corporal vai para o cérebro pensar. Tá? Então, precisou ser criado um sistema de gestão dessa energia, né? E aí, alguém tinha que ficar encarregado dessa gestão. Como é que você vai controlar isso, né? Quem que será que gerencia o cérebro? É mais ou menos que nem os nossos políticos. Eles que decidem o próprio salário, né? O cérebro decide a quantidade de energia que vai para ele. Ele decidiu que seja 25%. Tá? E ele tem uma certa obsessão por economizar energia. Nós estamos falando de sobrevivência e uma série de outras coisas. Ele é obcecado por economizar energia. Se vocês quebrarem um dia o braço, a perna, vocês vão perceber que vai ficar engessado. Depois de um tempo, quando vocês tirarem o gesso, vai estar atrofiado. Por quê? Porque o cérebro percebe que aquele membro não está precisando, não está se movimentando, portanto não está precisando da mesma quantidade de nutrientes que ele manda normalmente. Então ele vai mandar só o suficiente para manter vivo. Por quê? Porque ele quer economizar energia. Tá? Então ele tem realmente uma obsessão louca pela economia de energia. E aí a gente chega a uma conclusão todo o cérebro é judeu. Todo o cérebro. Não importa a sua orientação religiosa, seu cérebro é judeu. Sinto muito saber disso. Então o que acontece? O que ele quer, na verdade? Quer sombra e água fresca. Ele não quer gastar mais do que ele está se propondo a gastar. Então ele não quer ser exigido mais do que ele acha suficiente ou necessário. Por isso ele criou o padrão. O que é o padrão? Padrão é um sistema de captação, classificação e estocagem de informações que todo mundo tem. Que são as nossas memórias, as coisas que a gente viveu, as coisas que a gente viu, as coisas que a gente sentiu. São as coisas que a gente faz automaticamente. Porque quando a gente aprende uma coisa, no começo é difícil, né? Depois que a gente repete, vira automático. O que é esse automático? O cérebro não precisa, ele não está mais envolvido na questão. Você faz sem passar pelo seu raciocínio. Muita coisa a gente faz assim. A maioria das coisas a gente faz assim. Padrão são coisas que a gente experimentou, aprendeu, língua, comportamento, cultura, relacionamento. Não é só padrão pessoal, tem padrão social. São coisas que a gente não pensa para fazer. Quase tudo, né? Na verdade. Então, funciona assim. Depois que a gente aprende uma coisa, na hora que a gente está aprendendo, a gente tem um desgaste. Então, desgaste cerebral, vamos dizer assim. E depois que a gente aprende, ele manda para um outro departamento dele que você não precisa mais pensar. Por exemplo, dirigir, andar. Andar foi difícil para a gente quando a gente era criança, que a gente aprendeu a andar. Era difícil, né? Caía, tropeçava. Imagina se até hoje você tivesse que fazer, bom, agora eu vou andar. Primeiro eu boto o pé aqui, e aí depois eu vou para cá, e venho para cá assim, e a outra agora. Agora eu vou aqui, faço assim. Não dava, né? Dirigir, que quando a gente começa a aprender parece que é uma coisa impossível, porque são muitos fatores ao mesmo tempo. E depois que a gente aprende, então, as mulheres não vão se maquiando para o trabalho, dirigindo, né? Como se não bastasse dirigir sem se maquiar.
Não dá para aprender tudo de novo todo dia. Vocês imaginam, acorda de manhã, quem sou eu, onde estou, quem é esta pessoa, você não sabe andar, você não sabe para onde você vai, você não sabe falar uma língua. Quem bebe sabe disso de vez em quando, né? Mas todo dia você tem que aprender tudo de novo. Não dava, né? Não dava para viver. Então, o cérebro criou esse sistema de padrão justamente para ir ticando, né, as coisas que não precisa mais ele pensar. Então, assim, você acorda, você olha, sabe onde você está, geralmente, levanta, sabe o que vai fazer, vai tomar banho, vai tomar café. Às vezes é tudo automático. Não tem gente que faz isso no domingo, chega às 8 da manhã, está no meio do caminho do escritório e fala assim, pô, mas hoje é domingo, né? Porque o padrão deu um curto-circuito ali. Ou você está indo para um lugar que você está acostumado, mas na verdade você está indo para um outro lugar e metade do caminho é o mesmo. E você acaba passando e indo porque você se desligou, porque é automático. Então o padrão é uma questão de sobrevivência mesmo, até dos animais, não é só do ser humano, de todos os animais. O padrão é um passaporte para a zona de conforto. Enquanto está dentro do nosso padrão, é confortável. Se eu sei do que eu estou pensando, eu sei o que eu estou falando, se eu conheço a coisa que eu estou envolvido, eu estou confortável. Se você acorda num lugar que você nunca viu na vida e não sabe como que você chegou lá, você não vai ficar confortável, né? Você vai ficar desconfortável. Então, assim, você estar no padrão, você está confortável. Você está seguro. Que eu sei, eu estou seguro. Porque quando a gente fica inseguro de alguma coisa, quando a gente não tem certeza, quando a gente não sabe. Equilíbrio. A sensação de estar fazendo a coisa certa. Uma vozinha ali no teu ouvido e fala assim, isso mesmo. Faça isso. Depois a gente vai ver que essa vozinha não é tão bacana assim. Sensação de aceitação social. Se eu estou fazendo uma coisa que o grupo aceita, então eu estou bem recebido. Para que eu vou arriscar fazer uma coisa que o grupo talvez não aceite? Então, em princípio, a gente, quando a gente está em padrão, é porque a gente está sendo conivente com o pensamento do grupo que você está pertencendo naquele momento. Vocês conhecem esse texto aí? Vocês já leram uma vez? Tenta ler. Vou ajudar vocês. De acordo com a pesquisa de uma universidade inglesa, não importa em qual ordem as letras de uma palavra estão, a única coisa importante é que a primeira e a última letras estejam no lugar certo. O resto pode ser uma total bagunça que você pode ainda ler sem problema. Por que acontece isso? Porque a gente não lê as palavras, a gente decorou a imagem das palavras. Nosso cérebro conhece a imagem da palavra. A gente não faz junção como a gente fazia quando era criança, beabá, C, meu amor. A gente não fica lendo assim, a gente lê a palavra inteira. Né? Em hebraico tem uma coisa curiosa. As letras em hebraico são, em geral, as vogais são tracinhos e pontinhos embaixo das letras. E você vai lá em Israel, livro, jornal, todas essas coisas, não tem tracinhos e pontinhos. Portanto, é como se a gente chegasse aqui na nossa língua portuguesa e tirasse todos os as, os es, os os e os us. E a gente continuasse lendo normalmente. Por quê? Porque eles decoram o significado daquela palavra. Pois não? Decoram o significado da palavra. Quando é uma palavra nova, eles têm que pôr o tracinho e pontinho. Eles não sabem como é que é. E depois tira. E aí o cérebro, como ele não gosta de fazer nada, ele gosta de ver televisão, como eu, ele contratou uma pessoa para cuidar desse sistema complexo de armazenamento. Como é padrão o sistema, ele contratou o Pedrão. O Pedrão é o responsável, todo mundo tem um Pedrão dentro de si, e ele é o responsável pelo funcionamento do padrão, do sistema de padrão. E quem que é o Pedrão? Vocês vão entender que realmente é uma pessoa muito... A primeira pergunta que eu faço, dá para discutir com o Pedrão? Não dá. E é por isso que a maioria das pessoas não discute nunca.
aceita tudo que ele fala. O reflexo condicionado é um super pedrão. Você já ouviu falar, né, no Pavlov, que fez umas experiências com os cachorros? Ele acendia uma luz e aparecia comida. Acendia uma luz, aparecia comida. Aí um dia ele sacaneou o cachorro, acendeu a luz, não pôs comida, mas o cachorro salivou. Então ele descobriu uma coisa chamada reflexo condicionado. E o reflexo condicionado nada mais é do que um super pedrão. Na verdade, Ivan Petrovich. Petrovich em russo é pedrão. E ele descobriu como a gente funciona. Não só cachorro, nós funcionamos assim também. Não é? Tem uma história curiosa de um elefante adulto preso num gravetinho. Vocês já ouviram essa história? Um elefante preso num gravetinho assim, e ele não saía do lugar. Uma corda presa num gravetinho assim, sem vergonha. Aí foram lá perguntar para o rapaz do circo, o domador dele, escuta, mas como é que você faz para esse elefante ficar aí, ele não sai daí, ele nem tenta sair? Isso é simples, quando ele era pequeno, eu amarrei ele numa árvore. E ele ficou alguns meses tentando sair da corda. E depois ele desistiu. Ele desistiu e criou um padrão mental, que é, quando eu estou preso com uma corda, eu não consigo sair. E nunca mais ele tentou. Né? Assim, o padrão controla a gente muito. Então, quando a gente treina alguma coisa, por exemplo, você quer fazer alguma coisa de um jeito melhor, então você treina, repete. Não tem essa coisa, a repetição faz a perfeição? O que é a repetição? Por exemplo, ensaiar uma peça ou arremessar uma bola na cesta. O Oscar Schmidt, ele acabava o treino, ele ficava mais 1, 2 horas arremessando. Para quê? Porque ele gosta de acertar a cesta, né? Ele quer desenvolver um padrão geral cognitivo dele, que ele sabe exatamente, dependendo da distância, o movimento que ele vai fazer, a força que ele vai fazer. Ele quer que isso vire instantâneo, automático, ele não precisa pensar. Então ele treina. Treinamento funcionário, enfim, todas essas coisas. É isso que as pessoas treinam. Então, treinar é alimentar o pedrão. Basicamente. Quando você treina, você está alimentando o pedrão. Você treina e está cada vez mais próximo do que você quer fazer sem precisar pensar. Cultura. O que é cultura, né? No dicionário Wise fala conjunto de padrões de comportamento, crenças, conhecimentos, costumes, etc., que distinguem um grupo social. É um conjunto de... Então, para mim, cultura é um bando de pedrões. Isso é cultura. Não só a cultura da Secretaria da Cultura, mas assim, cultura de uma empresa, a cultura de uma casa, né? Porque é aquilo que as pessoas fazem sem pensar, aquilo que já está estabelecido, que não precisa ser dito. É o jeito que as pessoas se comportam, as coisas que elas falam, né? Cultura é isso, e cultura é um bando de pedrão.